Tem uma pergunta que eu creio que o senhor já ouviu muito. Pastor, o crente, ele pode ir para o motel? Então, essa pergunta ela sai muito, né? Inclusive quando a gente vai fazer palestra em outras igrejas. E é muito difícil responder essa pergunta nas palestras, porque primeiro você tem que conhecer a igreja, o pastor local, né? Qual é a linha de pensamento deles. Porque essa pergunta não é o que pensam e a resposta não é óbvia, né? Se você realmente é honesto e sincero, você tem uma resposta aí que não é tão óbvia, né? Eu já vi pastores falando coisas terríveis, né? E é muito perigoso. A questão não é nem falar sobre isso é muito fácil, mas a resposta é muito perigosa, porque quem é que está ouvindo essa resposta, né? Então a questão do motel ela é muito perigosa. Por quê? Eu digo para as pessoas assim: quem é que nunca foi viajar e foi a um hotel? Todo mundo quando viaja vai e fica no hotel. A única diferença de um hotel para um motel é o nome, né? E talvez o motel ele tenha uma cama diferente, sei lá, mas o nome, porque de verdade a maior justificativa que os evangélicos dão para não irem a motel é porque para não dormirem num leito maculado, é ou não é? Então, o que eu digo? Eu digo que é assim, irmãos, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas crentes em Cristo, nem vou dizer outro, não devem ir para motel, não poderiam, não deveriam ir para motel. E o motivo não é exatamente o que dizem por aí, para a gente não polemizar aqui na rádio, né? Não é por causa da cama lá do motel que já foi usada por outras pessoas. Isso é uma resposta muito equivocada e simplória. O grande problema de ir para o motel é quem vai lá. Não é nem o motel em si. Aliás, esse é o problema em tudo. Em tudo, né? Quem é que está indo no motel? Por que que está indo no motel? Porque tem gente, meu irmão, que ele pode ir em qualquer lugar, que ele não vai fazer nada de errado, ele vai ser íntegro. Você entende? Então as pessoas elas têm uma questão religiosa com o motel em si. É uma questão de posição religiosa. Isso aí é de cada um. Se você não tem paz para ir, não vá mesmo. Agora, biblicamente, teologicamente, você ir lá e questionar o motel em si, você pode questionar também o hotel ou qualquer outra coisa, qualquer outro lugar. A questão é por que alguém não deva ir para o motel. Então, pelo exemplo, pelo testemunho, por exemplo, qual é o motivo hoje de eu não ir a alguns lugares? As pessoas não entendem, as pessoas elas têm uma visão equivocada. Se elas verem o pastor Hélio fazendo alguma coisa, o que para mim seria uma coisa tranquila, que eu não faria nada de errado, para ele vai ser motivo de cair. E como eu não tenho condição de ficar sempre explicando para ele, então eu preservo o meu irmão. Aquela coisa do comer carne. Às vezes, por que eu vou te escandalizar se você é uma pessoa mais frágil em alguma coisa? Se é mais fácil eu te ajudar. Então eu evito coisas por conta de ajudar os meus irmãos em Cristo. Agora, qual é o grande perigo do motel? Que as pessoas vão naquela de leito maculado. O maior problema do motel é o que você vai fazer lá, é com quem você vai lá. É a imagem que alguém vê você olhando lá, entrando lá e pensa que você não está com a sua mulher, não está com o seu marido, sabe lá, Deus está vendo, e vai pensar. E às vezes a gente o mau testemunho, você arruína um trabalho de Deus que você está fazendo por causa do mau testemunho. Então a questão aí o que é? O que é que você vai fazer no motel? Já ouvi falar de um monte de gente que indo no motel ficou lá assistindo porcaria. Então a questão é quem vai no motel. E aí, meu irmão, a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é pessoal. Se você vai no motel e você tem condições de entrar lá e não ver nada, não fazer nada de errado, o problema é seu. Mas infelizmente a maioria das pessoas que procuram um motel, eles vão lá e se envolvem com coisas que não deveria, assiste porcaria, faz o que não deve. Então a responsabilidade é que diz, e a responsabilidade é de cada um para com Deus. Você certamente dará contas a Deus. Eu sou muito a favor do que José fez, né? Ele fugiu do pecado. Fugiu. Então a gente tem que fugir do pecado, a gente tem que evitar alguma coisa. Se você sabe que você não aguenta, sabe que vai te envolver, ou às vezes não te envolve, mas te envolve a sua esposa, envolve o marido. Então, porque não é só a esposa falar, eu gostaria de ir em tal lugar, meu marido vai comigo, legal. E se o seu marido é um fraco e vai aproveitar daquilo ali para pecar?
Então a responsabilidade é grande e é perigoso demais. Tem coisas que quem pode fazer é quem aguenta, é quem banca, quem tem aquela responsabilidade diante de Deus. Como a maioria das pessoas nessa área, elas não têm essa condição toda, elas são muito frágeis, elas pecam fácil. Então eu considero uma temeridade, viu? E aí, irmãos, me perdoem, tá? Não entra uma questão pessoal de não, é pecado e acabou. Não é assim. E é por isso que a gente prejudica a igreja da gente. Verdade. Quando eu fico inventando uma lei de fariseu que não existe lá na palavra. Os motivos pelos quais eu indico que a maioria das pessoas, a grande maioria, não deveria ir, é por conta das fraquezas mesmo, não porque seja realmente teologicamente pecado alguma coisa, né? Pecado é o que eu, por ser fraco, posso vir a fazer lá. Aí é que é o problema. Então vamos ao que é o objetivo, né? A responsabilidade é de cada um. Se você sabe que vai cair, meu amigo, ou se você sabe que é fraco, não se meta, não faça. Amém? Vá para um hotel, tem hotéis maravilhosos, vai para um hotel fazenda com a sua esposa, passar lá um final de semana decente de marido e mulher. Eu viajei a semana passada, estive lá em Rio Quente, pastor Washington, com a minha esposa, depois de muito tempo sem viajar. Para vocês terem ideia, em 18 anos de ministério, eu nunca fiquei uma semana fora da minha igreja. Eu nunca tirei uma férias de uma semana inteira. Essa que daria, acabei tendo que voltar antes por outros motivos. Então, posso falar aqui, quando vou, fico em hotéis muito bons, muito bonitos, tinha lá um quarto maravilhoso, cama king size, sabe? Não precisa de um ambiente. Na televisão não tinha canal de porcaria nenhuma. Então, poxa, vá para um hotel maravilhoso, sabe? Fique lá com a sua esposa, seja feliz, mas faça a coisa com sabedoria. Então, o problema não é bem o motel, o problema é quem vai para lá. Infelizmente, a maioria é reprovada.